Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que estejam bem. Então iniciamos hoje mais uma aula assíncrona de estática e resistência. Nas últimas aulas a gente se preocupou bastante com a questão de decomposição de forças, de cálculo de resultante. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre as regrinhas lá de equilíbrio estático, né? Então, soma de forças em x igual a zero, soma de forças em y igual a zero. Muito bem, hoje a gente vai recuperar um conceito importante que a gente já viu ano passado lá em MCM, que é o conceito de tensão, e vamos falar sobre um outro tipo de tensão que a gente ainda não tinha falado, né? Então, lembrando, né, o que é tensão? Quando eu tenho uma força externa atuando sobre a superfície do meu material, surge ali o que a gente chama de tensão, né? Então, se a gente lembrar do ano passado, a gente falava lá do ensaio de tração, por exemplo, né? Então, o material recebia ali uma tensão de tração, né? Falando em tensão de tração, a gente pode chamar essa tensão, seja ela de tração ou de compressão, de tensão normal, né? O que significa isso? Ó, eu tenho aqui, né, minha seção, meu eixo transversal, que é essa setinha aqui, e tenho o meu eixo longitudinal, né, que passa pelo centro lá do meu material. Então, ó, se a minha força ela estiver exatamente em cima desse eixo longitudinal, surge aí o que a gente chama de tensão normal, que é a tensão representada pelo sigma, né, aquela letrinha grega. Então, a tensão de tração e a tensão de compressão são tensões que a gente chama de tensões normais, né? Então, ó, tração aqui está representando tração. Se eu virar a setinha aqui no sentido oposto, né, ela vai representar um esforço de compressão. Então, tração e compressão são tensões que a gente chama de tensões normais. E a gente vai falar de uma outra tensão hoje, que é a tensão de cisalhamento, né? Ou tensão tangencial. A gente vai representar a tensão de cisalhamento por essa letra grega aqui também, ó, que é o tau, né? Então, sigma para tensão normal, que era o que a gente já fazia lá em MCM, e o tau para tensão de cisalhamento, tá? O que acontece? O que caracteriza a tensão de cisalhamento? A força, ó, ela forma 90 graus com o eixo longitudinal do meu material, né? Então, ó, a força aqui, ó, ela é aplicada no sentido que ela forma 90 graus com esse eixo aqui, ela fica perpendicular a esse eixo, né? Então, a normal fica em cima do eixo, na mesma direção ali do eixo, e a cisalhante, o meu esforço ele forma 90 graus com o meu eixo longitudinal. Em ambos os casos, né, eu tenho tensões, então tanto a tensão normal quanto a tensão de cisalhamento, elas vão ser calculadas pela divisão da força que está sendo aplicada pela área, né? Então, ó, relembrando lá de MCM, né, tensão normal. Então, seja um ensaio de tração, setinhas aqui puxando para fora, esticando o material, ou seja, no ensaio de compressão, setinhas para dentro aqui, querendo diminuir o comprimento desse material, a tensão ela é considerada normal, sigma. O que ela é? Força sobre área. Unidades, né? Então, Newton por metro quadrado, né? Se eu estiver trabalhando em unidades do sistema internacional de comprimento, que é o metro, eu vou ter a área em metros quadrados, né? Então, Newton por metro quadrado, lembra, é o que a gente chamava de Pascal lá em MCM, tá? Muito bem. E aí, atenção, temos outras possibilidades de unidades, né? Então, posso falar Pascal, que é o Newton por metro quadrado. Pode ter situações em que eu tenho quilopascal. O que é o quilopascal? Lembra que o prefixo quilo, ele vale 1000, né? Ele vale 10 a terceira. Então, seria isso mesmo que escrever 1000 pascal, 10 a terceira pascal. A gente pode eventualmente encontrar o megapascal, né? O que é o megapascal? 1 milhão de pascal, né? Ou 10 a sexta pascal, que é o valor do mega. E a gente pode, em algumas situações também, encontrar o gigapascal. O giga, lembra, é aquele prefixo que vale 10 a nona, né? Então, 1 vezes 10 a nona pascal. Então, existem possibilidades aí de variação, né, da unidade de tensão.
Se a gente calcular a área em milímetros quadrados e não em metros quadrados, a gente consegue fazer a conversão? Consegue. Então, ó, lembra que 1 Pascal é 1 Newton por metro quadrado. E 1 megapascal? 1 Newton por milímetro quadrado. E 1 gigapascal? 1 kilonewton por milímetro quadrado. E 1 gigapascal, eu consigo escrever isso também em megapascal? Consigo. Lembra que ó, o giga é 10 a nona. Né? Se eu tirar 3 desse 10 a nona, ele vira um 10 a sexta. Então fica 10 a terceiros, 3 que eu tirei do 10 a nona, vezes 10 a sexta, que é o megapascal. 10 a terceira vezes 10 a sexta é o mesmo que giga 10 a nona, tá? Então a gente tem possibilidades aí de variação dessas unidades de tensão, tá? Mas a gente vai falar mais apropriadamente disso na resolução de exercícios, tudo bem? Beleza, e o cisalhamento? Quando que ele acontece? Quando que ele está presente? Ele está presente em diversas atividades do nosso cotidiano, né? Então a gente pode até mesmo associar o cisalhamento ao corte, né? Então, cortar um material é cisalhar esse material, né? O cisalhamento está muito associado ao corte. Então, quando a gente pega, por exemplo, um processo de fabricação como a estampagem, por exemplo, né? Procurem depois o que é estampagem, mas a estampagem dá a forma que eu quero no material através do corte dele, né? Ou através da deformação desse material, né? Então, conhecer a tensão de cisalhamento do material é importante tanto em situações em que eu preciso ultrapassar essa tensão para conseguir cortar o material, quanto em situações em que eu não posso ultrapassar essa tensão porque eu não quero cortar o material. Por isso é importante conhecer a tensão de cisalhamento, né? A tensão em que o material corta, né? Que ele é cisalhado. Então, ó, no caso dos materiais metálicos, o cisalhamento ele pode ser feito com tesouras, com prensas de corte ou dispositivos especiais que apliquem esses esforços, né, que vão resultar em forças cortantes. Então, a movimentação de partes paralelas através de escorregamento também proporciona ali para o material uma situação de cisalhamento. Exemplo bem simples, né? Ó, veja aqui no meu desenho o que eu tenho. Eu tenho duas chapas. Chapa de cima, chapa de baixo, unidas ali por um rebite, tá? Um elemento de fixação que é o rebite. E aí o que acontece? Essas chapas, ó, elas estão sendo puxadas, uma para cada lado, né? O que vai acontecer? Esse rebite aqui que está segurando as duas, unindo as duas, ele vai sofrer ali tensões de cisalhamento, ou seja, tensões que tendem a parti-lo, a quebrá-lo, a cortá-lo, né? Então é um caso típico aí de surgimento de tensão de cisalhamento. E eu tinha falado para vocês procurarem um pouco mais sobre a estampagem, né? A estampagem é um conjunto de operações aí que inclui o corte, né? O dobramento, o repuxo. O que é o repuxo? É o processo que é utilizado para fazer panela, por exemplo, né? Você tem uma folha lá de material de formato circular, uma chapa, né, de formato circular, e você vai fazer o repuxo nela para ela virar uma panela. Procurem lá no YouTube alguns vídeos que falam o que é a estampagem, né, processo de estampagem, né, por exemplo, lá no carro, né, partes do carro, muitas delas passam pelo processo de estampagem. E procurem também o repuxo para vocês verem lá como são feitas as panelas, por exemplo, né. Então é bastante importante conhecer a tensão de cisalhamento do material. E aí temos um exemplo aí bem simples, né, para a gente ver que a tensão de cisalhamento ela também é uma tensão, por isso ela também é força sobre área, né? Então, ó, observe o desenho a seguir. Ele mostra um rebite de 20 mm de diâmetro que será usado para unir duas chapas de aço, devendo suportar um esforço cortante, uma força de 29.400 newtons. Qual é a tensão de cisalhamento sobre a seção transversal do rebite? Então, ó, duas placas, né, duas chapas unidas por um rebite, esforços tentando deslizar uma placa sobre a outra, né? E o rebite ele tem 20 mm de diâmetro. Qual que é a tensão de cisalhamento? Ó, é a tensão de cisalhamento, letra grega tal,
é a força que está sendo aplicada, a minha força cortante, de 29.400 newtons, dividido pela área de seção transversal do rebite. Como que eu calculo a área de seção transversal do rebite? Tem duas possibilidades. Ou eu uso π d ao quadrado sobre 4, né? Ou eu uso πr ao quadrado, né? Eu usei aqui πr ao quadrado, ó. O diâmetro do rebite é 20, o raio dele é 10. Então, π vezes 10 ao quadrado. Quantos rebites eu tenho? Um só. Então, é só uma área aqui embaixo. Então, 29.400 newtons dividido por π vezes 10 ao quadrado, esse 10 está em milímetro, tá? Então, eu vou obter a resposta de 93,63 newtons por milímetro quadrado, né? Newton por milímetro quadrado, se a gente pegar os slides lá no começo, é o mesmo que megapascal. Então, 93,63 megapascal de tensão de cesariamento, tá? Bem simples, bem tranquilo. E aí, uma coisa interessante da gente observar é o seguinte: nem sempre é fácil de fazer um ensaio de cesariamento, né? Então, ao longo do tempo, o que o pessoal viu? Como era mais fácil fazer o ensaio de tração, né? Esse pessoal viu o seguinte, que como era mais fácil fazer o ensaio de tração, era possível estabelecer uma relação entre os resultados de tração e a tensão de cesariamento. Então, eles viram o seguinte, que a tensão de cesariamento de um material geralmente é 75% do valor que esse material apresenta como tensão de tração, né? Como tensão limite de resistência, né? Então, ó, em linguagem matemática, a tensão de cesariamento é 75%, que é o mesmo que 0,75. 75% é 75 dividido por 100, que dá 0,75 vezes a tensão de tração. Então, ao invés de realizar a tensão de cesariamento, tem situações em que eu posso fazer o ensaio de tração e daí tirar o valor da tensão de cesariamento do material, tá? Bom, vamos lá. Então, ó, esse exemplo aí ele é bastante interessante porque é bem parecido, inclusive, com os exercícios que a gente vai fazer. O conhecimento da relação entre a tensão de cesariamento e a tensão de tração permite resolver inúmeros problemas práticos, como o cálculo do número de rebites necessários para unir duas chapas, sem a necessidade de fazer efetivamente o ensaio de cesariamento. Como que eu faço isso? Imagine que precisemos unir duas chapas, como mostra a figura abaixo, né? Então a figura aí mostra duas chapas unidas por um rebite, né? Representada esquematicamente por um rebite. Sabemos que a tensão de cesariamento que cada rebite suporta é o que? Força pela área do rebite, é a definição de tensão, tá? Então, ainda não sabemos qual é o número de rebites necessários, por isso vamos chamá-los de N. Então, a gente não sabe quantos rebites a gente precisa, então a gente vai chamar esse número aí, que a gente ainda não conhece, de N. A tensão de cesariamento será distribuída pela área de cada rebite, multiplicada pelo número de rebites. Então, a minha formulinha, ela não vai ser simplesmente tal, né, ou tensão de cesariamento igual força sobre área, mas sim força sobre o número de áreas, o número de rebites, no caso aí, que estão sujeitos ao cesariamento, né? Se eu quero saber o número de rebites, né, nesse exercício, nesse exemplo específico, é o número de rebites que eu tenho que isolar. Então aqui, ó, eu desço tensão de cesariamento e passo o N, que é o número de rebites, lá para cima. Então minha formulazinha fica desse jeito, ó. O número de rebites necessários para unir essas duas chapas vai ser a força de cesariamento que elas estão recebendo, dividido pela tensão de cesariamento, vezes a área de cada rebite, tá? Então, no exemplo que a gente está falando, vamos adotar alguns valores aí. Então, as chapas suportarão uma força cortante de 20.000 newtons, ou seja, eu tenho a força ali. O diâmetro de cada rebite, né, vamos supor que eu só tivesse disponíveis lá rebites de 4 milímetros de diâmetro, então esse é o diâmetro dos rebites. E a tensão de tração que cada rebite vai suportar é de 650 megapascal. Vejam, a tensão de tração, não é a tensão de cesariamento.
Mas a gente viu que a gente consegue usar a tensão de tração para estimar a tensão de cisalhamento. Afinal, a tensão de cisalhamento é 75% desse valor aqui, 75% da tensão de tração. Então, ó, o que eu vou fazer primeiro? Vou usar essa relaçãozinha, ó. A tensão de cisalhamento é 75% do valor da tensão de tração. Então, é 0,75 vezes 650. 650 é o valor dado no enunciado como a tensão de tração. Então, a minha tensão de cisalhamento, cada rebite suporta em cisalhamento 487,5 megapascal de tensão, tá? Com esse dado, eu posso ir para o meu exercício de novo. Então, ó, lembrando que a área de cada rebite eu consigo calcular? Consigo, porque eu tenho o diâmetro dos rebites, que é de 4, o quê? 4 milímetros, né? Então fica π vezes d ao quadrado sobre 4. Se eu quisesse usar πr ao quadrado também poderia, mas aqui a gente usou πd ao quadrado sobre 4. Então, ó, π vezes o diâmetro do rebite, que é 4 ao quadrado dividido por 4, vai dar uma área de seção transversal para cada rebite de 12,56 milímetros quadrados. Beleza, agora é só trazer os valores para a fórmula, né? Então a fórmula, ó, número de rebites ou número de áreas sujeitas ao cisalhamento é a força cortante de 20.000 newtons dividido pela tensão de cisalhamento que a gente encontrou através da relaçãozinha estabelecida com a tensão de tração vezes a área de cada rebite que a gente calculou usando o diâmetro. Então, fazendo essa conta, ó, a gente vai chegar nesse valor aqui. Para fazer essa união dessas duas chapas, a gente vai precisar de 3,26 rebites. Eu consigo usar 0,26 rebites? Não, eu consigo arredondar esse valor sempre para cima, né? Então, eu vou precisar de 4 rebites para unir essas duas chapas, recebendo esse esforço cisalhante, né, e tendo os meus rebites 4 milímetros de diâmetro. Então eu consigo calcular quantos rebites eu vou precisar. No caso aí, 4 rebites. Posso arredondar esse número para baixo? Não. Poderia usar 3 rebites? Não, porque eu coloco em risco aí a minha estrutura. A chance de falha vai ser grande, né? Não vai suportar, tá? Basicamente é isso. Temos dois exemplos aí bem simples. Então, ó, um rebite é usado para unir duas chapas. Então, um rebite unindo duas chapas. O diâmetro do rebite é de 6 milímetros e a força cortante é de 10 kN. Qual é a tensão de cisalhamento no rebite? Muito simples, porque tensão de cisalhamento não é força sobre área. Quantas áreas a gente tem? De acordo com o nosso enunciado, a gente tem um rebite só. Então, é uma área só sujeita ao cisalhamento. Então, ó, força de 10.000 newtons dividido por número de áreas, que é o próprio número de rebites, vezes a área de seção transversal do rebite. Se o rebite tem 6 milímetros de diâmetro, ele tem 3 milímetros de raio. Então aqui, ó, π vezes raio ao quadrado. Fazendo a continha, a tensão de cisalhamento está aí, 353,86 megapascal. E o 2, bem simples também, pergunta o seguinte, ó, duas chapas de aço deverão ser unidas por meio de rebites. Quantos? Não sei. Sabendo que essas chapas deverão resistir a uma força de 30 kN, 30.000 newtons, né? E que o número máximo de rebites que podemos colocar na junção é 3, agora já sei, são 3 rebites no máximo. Qual deve ser o diâmetro de cada rebite? A pergunta agora mudou um pouco, né? Qual é o diâmetro de cada rebite que eu vou usar, sabendo que eu vou usar 3. Dado importante, a tensão de tração do material da rebite é 650 megapascal. Como que eu começo então? Ó, começo com a minha relaçãozinha entre a tensão de tração e a tensão de cisalhamento. Lembra que a tensão de cisalhamento, o tal, ele é 75% do valor da tensão de tração. Então a minha tensão de cisalhamento está aqui. Ó. É isso. O que eu fiz? Joguei isso na fórmula. Ó. Tensão de cisalhamento é a força cortante de 30.000 newtons dividido pelo número de rebites vezes a área dos rebites. A área dos rebites eu ainda não sei, porque eu não sei o diâmetro deles ainda. Isolo a área, que é a única incógnita que eu tenho. A área sobe, 487,5 desce. Fazendo a continha, cada rebite vai ter uma área de quanto? Ó, de 20,51 milímetros quadrados. Se eu conheço a área, eu consigo saber quanto que é o diâmetro ou o raio do rebite para ter essa área aqui? Consigo, né? Então, ó, a área ela é π vezes r ao quadrado, né?
Se eu quero saber exatamente o raio da seção transversal do rebite, é ela que eu tenho que isolar, né? Então, ó, esse π que está multiplicando R, passa para lá dividindo a área, então fica R ao quadrado igual a área dividido por π. Então, R vai ser raiz quadrada da área que a gente calculou, dividido pelo π, que eu coloquei aqui como 3,14. Fazendo essa continha e tirando a raiz, o raio de cada rebite é 2,56 milímetros. Se eu quiser saber o diâmetro, é só multiplicar o raio por 2. Né? Então, ó, 2 vezes o raio, 2 vezes 2,56, me dá o diâmetro de cada rebite, que é de 5,12 milímetros. Bem tranquila essa matéria, para a gente conseguir diferenciar tensão normal de tensão de cesariamento. Permite alguns cálculos interessantes, como o cálculo de número de elementos de fixação, como rebites, parafusos, e número e diâmetro desses rebites, por exemplo, né? Então é bastante útil aí no dimensionamento. E é isso, pessoal. Muito obrigado, fiquem bem, boa semana, boas aulas, se cuidem. Vou deixar exercíciozinho valendo a presença da aula de hoje e nos veremos na próxima semana de forma síncrona, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.